E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o papo é sobre um tema que, olha, tira o sono de muito concurseiro por aí, a tal da crase. Mas e se eu dissesse que, entendendo a lógica por trás dela, a crase pode virar a sua arma secreta na prova de português? Pois é, fica por aqui que a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas. Esse medinho é super normal, viu? Mas a boa notícia é que não precisa ser um bicho de 7 cabeças. O segredo não é ficar decorando uma lista sem fim de regras, mas sim sacar um único fenômeno. Vamos juntos transformar essa preocupação em confiança total. Bom, para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa entendendo o desafio, depois mergulha na lógica que resolve 90% dos casos, vê como isso se aplica nas regras, descobre as pegadinhas de prova e, no final, um resumão para gabaritar no dia do concurso. Então, vamos lá. Por que a crase bota tanto medo? É que muita gente tenta só decorar, sabe? Mas o pulo do gato para dominar de verdade é entender o que está acontecendo por trás do acento. E acredite, é bem mais simples do que parece. Na real, crase é só isso, um encontro. O encontro de dois As. Um A que é preposição, vindo de uma palavra, e outro A que é artigo, acompanhando uma palavra feminina. Para não ficar esquisito, tipo, fui à praia, a gente junta tudo e marca com acento grave. Simples assim. E aqui está a nossa fórmula mágica. Para a crase acontecer, duas coisas precisam rolar ao mesmo tempo, sem exceção. Primeiro, a palavra que vem antes tem que pedir a preposição a. E segundo, a palavra que vem depois, que precisa ser feminina, tem que aceitar o artigo a. Se uma dessas duas coisas falhar, já era, não tem crase. Agora sim, chegamos na parte que vai mudar o jogo de verdade. Com essa lógica que a gente vai ver, a maioria esmagadora das questões sobre crase vai parecer até fácil demais. Pensa assim, ó, a crase é como atravessar uma rua. Ninguém atravessa uma rua de mão dupla olhando para um lado só, né? Seria um perigo. Com a crase é a mesmíssima coisa. Apareceu um A suspeito, tem que olhar para a palavra de antes e para a palavra de depois para ver se a nossa fórmula está valendo. E esse exemplo aqui é perfeito para ilustrar isso. Olha só. Eu obedeci à lei. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, o verbo obedecer pede a preposição a. E lei é a palavra feminina que aceita o artigo a. Juntou os dois, deu crase. Agora o truque de mestre. Troca a lei por uma palavra masculina, tipo regulamento. Vira, eu obedeci ao regulamento. Esse ao entrega o ouro, ele mostra que tem a preposição ali. Se na troca pelo masculino aparece ao, pode apostar. Na volta para o feminino vai ter crase. Beleza, agora vamos pegar essa lógica da rua de mão dupla e ver como ela funciona na prática, nas regras que sempre caem em prova. Chega de decoreba, a gente vai usar a dedução. Nos casos obrigatórios, essa fusão do a mais a já faz parte do pacote. Em expressões como à noite, às vezes, a base é feminina e a estrutura é fixa. Com horas exatas, como às 18 horas, a mesma coisa. E o clássico à moda de, que às vezes vem escondido, né? Tipo em bife à milanesa, que nada mais é que um bife à moda de Milão. Agora, vamos virar a chave e ver o outro lado, os casos proibidos. A lógica é exatamente a mesma, só que ao contrário. Em todas essas situações aqui, um dos nossos dois As vai estar faltando. E se falta um, não tem fusão, não tem crase. Então a pergunta é sempre por que é proibido? Ué, antes de palavra masculina, não tem artigo feminino a. Antes de verbo, também não. Verbo não usa artigo. Se a gente tem um a no singular antes de uma palavra no plural, tipo refiro-me a pessoas, tá faltando o artigo as. E depois de outra proposição, como em após a aula, já tem uma preposição ali, não dá para colocar outra. Viu? A nossa fórmula a mais a simplesmente não fecha a conta. Ok, com a base sólida, vamos para a parte mais divertida. As pegadinhas, aquelas maldades que as bancas de concurso amam. É aqui que quem entendeu a lógica se diferencia da multidão. Primeira questão, estilo prova, e aí, rápido no gatilho. Nessa frase, o a antes de paciente tem crase ou não? Usa a nossa lógica da mãe dupla. Olha para o verbo assistir e para a palavra paciente. Resposta sem crase. Essa é uma pegadinha clássica de regência. O verbo assistir, quando significa ajudar, dar assistência, não pede a preposição a. Agora, se o sentido fosse de ver, de presenciar, como em assistir à peça, aí sim teria crase.
A banca adora testar justamente se o pessoal conhece os diferentes significados dos verbos. Outra pegadinha bem comum. E nesse caso? À medida. Vai crase aí? É muito fácil confundir com a expressão à medida que, né? E, de novo, ó, sem crase. A banca tenta criar confusão, mas nesse caso, a medida é simplesmente o sujeito da frase. O que estava errado? A medida. Gente, anota aí. Sujeito nunca, em hipótese alguma, começa com crase. Isso é uma pegadinha de sintaxe, nem é de crase, na verdade. Um ponto importante que vale a pena memorizar é esse aqui com os pronomes demonstrativos. A preposição a pode se fundir com a que já existe no começo de aquele, aquela e aquilo. Então, se a palavra anterior pedir a preposição a, o resultado vai ser aquele, aquela e aquilo. Esse fluxograma é uma mão na roda para organizar os casos especiais mais famosos. Palavras como casa, terra, distância, a regra é simples. Se elas estiverem especificadas com algum complemento, tem crase. Por exemplo, vou à casa dos meus avós. Agora, se elas estiverem genéricas, sem nada, tipo voltei à casa cedo, aí não tem crase. A especificação é que chama o artigo e aí permite a fusão. E agora, a gente chega na reta final. Bora organizar tudo isso para deixar o conhecimento fresquinho e na ponta da língua para usar no dia da prova. E aqui um resumo visual para não errar crase com números. A regra geral é, antes do número, não tem crase. O carro está a 100 metros daqui. A principal exceção, horas exatas no relógio. A prova começa às 14 horas. Nesse caso, a crase é super obrigatória. E para fechar, os casos facultativos, aqueles em que tanto faz usar ou não. Para lembrar fácil, tem esse mnemônico ótimo, até sua mulher. Ou seja, depois da preposição até, antes de nomes de mulher, como em entreguei a Maria ou a Maria, e antes de pronome possessivo feminino no singular, tipo mandei um recado à sua irmã ou à sua irmã. As duas formas estão certas. Se tiver uma coisa só para levar de toda essa nossa conversa que seja isto, esquece decorar regras soltas. O importante é entender a lógica central, a da fusão do a preposição com o a artigo. É esse entendimento que destrava tudo e dá segurança para resolver qualquer questão. E para terminar, o último desafio para a gente pensar. Na frase, aquele país declarou guerra à guerra. Esse segundo guerra leva a crase ou não? Pensa comigo, quem declara algo a algo. E guerra é uma palavra feminina que aceita artigo. Então, a confiança para resolver essa e qualquer outra questão agora está com quem entende a lógica. Valeu, pessoal, e até a próxima!